Conjunto Adonai, também pastor José Garcia, presbítero Luciano, pastor presbítero Eduardo, Deus abençoe, pastor Orlando, presbítero Roberto, nosso irmão Márcio, glória, conjunto ali da igreja, nossa igreja Barretinho, igreja abençoada. Quem achou, diga amém. Amém. E diz assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor a seus servos, que então na tua presença que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com as suas mãos e te achará melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem e traz-o aqui. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, é vigoroso, e homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença, e o Senhor é com ele. Senhor, louvamos a Ti pela Tua palavra. Somos seres espirituais, e nosso alimento é a Tua palavra. Eu peço a Ti em nome de Jesus, continua falando conosco, e alimenta o nosso espírito mediante o poder da Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Tomai o vosso assento. Louvo a Deus que as oportunidades esta noite foram confirmando a mensagem que Deus pôde queimar em meu coração. Que vale em nossa vida, irmãos, às vezes que vemos pessoas que começam até bem a caminhada cristã. Você vê uma pessoa indo bem, você olha assim: poxa, essa pessoa vai longe do lugar. Mas o que faz a diferença em nossas vidas é como Deus falou através do anjo Gabriel para Daniel. Jovem foi para Babilônia, escolheu servir a Deus. Em vez da Babilônia influenciar Daniel, Daniel influenciou a Babilônia. Daniel colocou a Babilônia de cabeça para baixo, podemos falar assim. Ele pôde ver os céus, pôde ver anjos, pôde ver reinos, mas o anjo fala para ele assim: tu, porém, vai até o fim. Porque é no final, meus queridos, que faz a diferença em nossas vidas. Eu via hoje, conversava com um pastor, até falava a respeito de uma irmã do circulação, mulher que orou muito para que Deus convertesse o seu marido, e foram anos de oração, mulher de Deus. Mas hoje nós vemos a mulher perder o casamento, afastada do caminho de Deus. E quando olhamos aqui nesse texto qual lemos, vemos uma crise no palácio. No capítulo 9 de 1 Samuel, diz a palavra de Deus, que Deus consola Samuel porque o povo falou assim: olha, você já está velho, os seus filhos Abias e Joel, ele não nos julga com prudência como você, dá-nos um rei. Samuel ficou triste com aquilo, e Deus consolou Samuel, fala assim: olha, não se abate com isso, porque este povo, na realidade, não estão rejeitando você como rei, porque na verdade quem é o rei sou eu, você é meu representante, e eu vou conceder ao povo o rei. E fala para o povo como será o dever do rei e os seus direitos. Eles falam assim: nós queremos ser como as demais nações. Então diz a palavra que Deus manda Saul lá para a casa de Samuel.
Impressionante que Samuel tinha tanta presença de Deus sobre a vida dele, que Deus revelava a ele coisas futuras. E fala assim: amanhã por estas horas eu vou enviar para você aquele o qual eu escolhi para ser o príncipe do meu povo. Samuel, sendo homem de Deus, prepara logo um pedaço de pernil. E diz a palavra que por causa das jumentas, Saul foi até Ramá e não achava a jumenta. Eu preguei na certa feita sobre buscando a jumenta e encontrando o reino. Impressionante isso. E a palavra de Deus fala que quando Saul já estava há muitos dias procurando, fala assim para o seu servo: olha, vamos voltar para casa. Certamente o meu pai está preocupado. E ele fala assim: olha, nessa região tem um homem de Deus, um vidente. O que ele fala, acontece. Profeta, não é o profetada. Já viu aquela profetada que fala assim, diz o Senhor, e não acontece nada? Quem já teve quem já foi vítima disso? Quem já foi vítima? Você está debaixo de uma promessa, esperando, de repente vem, parece um enviado do cão. Fala algo para você, anima o seu coração, você começa a contar os dias, não acontece nada. Mas Samuel era um homem de Deus. Samuel, ele conhecia a voz de Deus. Deus fala assim com Samuel: amanhã por estas horas eu vou enviar para você aquele que você vai estar ungindo para ser o rei do meu povo. E você sabe a história. Quando Saul, ele chega lá em Ramá procurando, olha, onde que mora o vidente? O jovem falou assim: olha, ele mora em tal lugar, aproveita e vai lá, porque certamente ele está na casa ainda, porque vai para o monte fazer um sacrifício a Deus. Eles vão até o local, chega o homem, está na porta e pergunta assim: olha, onde mora o vidente? Deus dá uma direção. O vidente sou eu, é o Senhor. E tem mais, a respeito da jumenta do seu pai, fica tranquilo, porque há 3 dias já foram encontradas. Que profecia, irmãos! Eles estavam atrás do profeta, e o profeta chegou lá, toma aí, fica aqui, porque já vou subir ao monte, vou sacrificar. E a palavra diz que ele foi ao monte e sacrificou a Deus. E Samuel fala assim: dorme conosco aqui. E fala assim ao cozinheiro: olha, aquela carne que eu pedi para você separar, prepara-te, porque o homem chegou. E estavam lá as pessoas, o representante. Quando foi pela manhã, diz a palavra de Deus que Samuel acorda Saul, fala assim: pode ir embora para sua casa. E ambos foram indo para o caminho. E de repente ele fala assim: olha, pede para o seu moço ir um pouco à frente. E o moço foi para frente, porque tem coisas que é só para você e Deus, ninguém pode saber. Tem revelação que é só para você e Deus, ninguém pode saber. E o moço foi para frente, e ele volta e fala assim: olha, eu tenho uma mensagem de Deus para você. Pega o óleo, derrama sobre a cabeça dele e fala assim: a partir de hoje você está sendo ungido para ser o rei de Israel, e beijo sobre a sua face. Ele ficou comentando que eu sou pequeno, a minha tribo é menor de Israel, mas sou eu. Vai acontecer com você alguns sinais. Você vai sair daqui e vai passar justamente perto do túmulo de Raquel, e lá vai encontrar na fronteira de Benjamim 2 homens. E quando você passar por ele, vai falar assim: olha, o seu pai, a jumenta que for encontrada, e o seu pai está preocupado. Olha que profecia. E você vai descer mais adiante, vai descer justamente para o Carvalho de Tabor. Você vai encontrar 3 homens. E esses 3 homens estão indo para Betel, estão indo para o culto, estão indo para poder sacrificar a Deus. Eles não estão indo com a mão vazia. Um está carregando 3 cabritos, outro 3 pães e o outro vinho. E está cheio. E a pergunta que eu faço para você nessa noite: como você veio para o culto? Porque às vezes nós saímos da nossa casa com tanta expectativa: Deus vai falar comigo através de profecia, Deus vai falar comigo na palavra. Mas como você veio para o culto nesta noite? Deus fala através da lei: ninguém apresenta diante de mim vazio. Você precisa vir para a casa de Deus para poder prestar a sua adoração. Quem vem adorar a Deus nessa noite? Você trouxe o teu glória a Deus, seu aleluia? Você trouxe o seu louvor? Então apresenta a Deus nesta noite, porque Deus tem algo para te dar. Mas
apresenta diante dele. Aí chegamos com expectativa, tanta expectativa, mas a primeira expectativa, você tem que vir para adorar a Deus. Vinho fala a respeito de alegria. Ele estava tão cheio para poder ir até a casa de Deus que estava com alegria. Tem pessoa que fala assim, mas já é culto do jovem, misericórdia, já começa a ser profeta, conjunto tal vai cantar, irmão tal vai ter oportunidade, fica marcando o seu culto. Para com isso. Vem para a casa de Deus com alegria. Vem para a casa de Deus com expectativa. Porque eu tenho a plena convicção que Deus tem algo preparado para aqueles que vêm para poder adorar. Quem vem adorar de oração já começa a glorificar o Senhor. Vem com expectativa para poder estar na casa de Deus. Porque o seu culto só depende de você. E você vai passar lá e tem detalhe, Saul. Vão oferecer para você 2 pães. Pega o pão. Pão fala sobre providência. E você vai sair da presença dele e vai passar justamente em Gibeá. Quando você estiver passando naquela região em Gibeá, vai passar justamente na guarnição dos filisteus. Passa naquela guarnição e adiante vai entrar na cidade. Interessante que Gibeá era a cidade de Saul. E quando você estiver entrando na cidade, você vai encontrar um grupo de profetas. O primeiro grupo estava indo para casa, lá em Betel, na casa de Deus para adorar. Mas o segundo grupo, diz a palavra, que eles já adoraram, já glorificaram a Deus, e já estava descendo um monte cheio do Espírito Santo. Aleluia! Você crê nessa noite que você vai sair diferente? Ele está descendo do monte. O monte fala sobre presença, Gibeá fala sobre o monte de Deus. Eles já estão descendo do monte cheio de Deus, pastor Garcia. Parece que eu vejo o Senhor tocando a guitarra, louvando, glorificando ao Senhor. E diz a palavra que eles estavam descendo com harpa, com saltério, louvando a Deus. Samuel fala assim, estão descendo do monte cheio. Eles estão descendo do monte cheio, cheio até a tampa, cheio do Espírito Santo até o tutano, pentecostal, cheio de Deus. Eu creio nessa noite que você vai voltar para a sua casa cheio do Espírito Santo. Você vai voltar da maneira que você quer. Se você fechar sua boca, você vai voltar vazio e reclamando, o hino foi ruim, a mensagem foi ruim. Mas se você abrir seu coração para adorar Deus, glorificar o Senhor, eu tenho a plena convicção que os céus vão abrir sobre a tua vida, o Espírito de Deus vai descer sobre você, você vai ser batizado no Espírito Santo, vai ser renovado, vai ser curado, vai ser restaurado, e você vai voltar para casa exaltando e glorificando a Deus. Quem quer voltar para a tua casa exaltando o Senhor, levanta a tua mão, já começa a glorificar, receba a presença de Deus. Os céus têm mais para te dar do que o mundo tem para oferecer, jovem. Seja cheio do Espírito Santo, seja cheio da glória, porque os céus estão abertos neste lugar. Deus está aqui. Eu sinto Ele aqui neste lugar. E os céus estão abertos. E o Espírito Santo de Deus está movendo aqui nesta casa. Barreiras estão sendo quebradas. Palavra de maldição está sendo quebrada. Deus está mudando o percurso da história de você nesta noite. Saul, você vai descer do monte. Você vai descer daqui. Você vai entrar na cidade. Vai encontrar um grupo de profetas cheio do Espírito Santo. Tão cheio. E quando você encontrar com eles, aleluia, aleluia, estão tão cheios do Espírito Santo, pastor Orlando, que quando ele encontrar com ele, o que está nele vai vir sempre para você. Você crê nisso? Tão cheio do Espírito Santo que o capeta vai olhar assim, eu vou cair fora porque não dá, ali tem fogo. E diz a palavra de Deus que quando Saul encontra com eles, Saul foi cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. De tal maneira que a palavra do Senhor fala que ele começou a profetizar, a pular, a glorificar a Deus,
E o povo começou a olhar assim: está Saul entre os profetas? Estava sendo cheio do Espírito Santo. E Samuel fala assim: olha, você vai estar cheio do Espírito Santo e vai ser mudado em outro homem. O Espírito de Deus muda a pessoa. Muda a pessoa. Ele foi transformado. E Samuel fala assim: olha, depois vai contar 7 dias. Eu vou estar lá em Gilgal para poder apresentar o sacrifício da paz e da comunhão. E eu vou apresentar você diante do povo, porque você que Deus escolheu para ser rei. No capítulo 10, diz a palavra de Deus que ele foi apresentado, a princípio o maior de Israel, escondeu na bagagem, mas aquilo que Deus vê, ninguém pode esconder. Foi trazido Saul até a presença do povo, e Samuel fala assim: eis aqui o rei, o qual Deus escolheu. Alguns falam que não foi Deus que escolheu Saul, mas a Bíblia fala que foi Deus que escolheu Saul. Eu fico com a Bíblia. E diz a palavra que alguns olharam assim: é este aí, ó Jefferson, é este aí que vai liderar este povo. É este que vai liderar este povo. E a palavra do Senhor fala que alguns ofereceram presente. Mas sabe o que Saul fez? Quando ele ouviu aquelas palavras, ele ficou quietinho. Pare de dar atenção para as pessoas que não acreditam naquilo que Deus te deu. Porque às vezes nós ficamos preocupados com a opinião de A ou de B. Se Deus chamou, Deus capacita. Se Deus chamou, Ele confirma. Se Deus chamou, Ele está contigo e vai cumprir as promessas que fez na tua vida. Quem tem promessa de Deus aí? E a palavra do Senhor fala que o outro dia depois levantaram-se os amonitas contra Israel, e foram lá em Samuel: nós salvemos os amonitas aí, e a proposta é tirar nossos olhos. Ele pega e está nas costas dele um bezerro, mata o bezerro, reparte e distribui para todos os brancos, e fala assim: olha, quem não vier comigo na peleja vai ser feito assim com ele e sua família. Junto por todos. O Espírito de Deus veio de temor sobre Israel, que ele foi até os amonitas e Deus deu vitória. Sabe que alguns falaram assim: ô Saul, cadê aqueles que falou que Deus não estava contigo? Quem não acredita em você, fica tranquilo, as obras testificam, prova a sua qualidade diante de Deus. Saul começou bem. Washington, crente cheio do Espírito Santo, crente bonito, jovem bonito, maior de Israel. Mas só que você vê na Bíblia Sagrada que para ele ser cheio do Espírito Santo dependia de obediência. Você vai para passar perto do túmulo de Raquel, você vai no carvalho de Tabor, você vai para Gibeá, e quando chegar na entrada da cidade, você vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser mudado. Sabe por quê? Dependia de obediência. O que eu aprendo aqui, que certamente o Saul, ele tinha dificuldade de obedecer a palavra de Deus. Está entendendo aqui? E o que eu aprendo também é que a obediência a Deus atrai a bênção. Porque enquanto ele estava obedecendo a Deus, os céus estavam abertos sobre ele. Deus confirmou ele como rei. Agora Deus estaria validando o seu reinado. Qual foi o primeiro desafio? Você vai pelejar contra os filisteus, tá? E começou a esperar. E uma das coisas que Saul não sabia era esperar. Vemos aqui o teste da paciência. Quantas pessoas estão perdendo muita coisa na vida porque falta ter paciência? O profeta demora. Ali, irmãos, foi um teste. E os soldados saem embora. Não, os filisteus estão lá e vamos embora. O profeta não vem. O profeta falou que viria. Ele pega e faz o sacrifício que não era para ele. Quando acaba de fazer o sacrifício, o profeta Samuel chega: Saul, o que você fez? É que o povo estava indo embora.
Ele esqueceu das promessas de Deus. Na dificuldade, lembra da promessa de Deus. Na bonança, lembra da promessa de Deus. Fica fixo na promessa de Deus, porque tem bênção que Deus coloca em nós um teste do tempo para ter paciência. Quer tocar no ansioso? Manda ele esperar. Ansioso, não falou para esperar, ele treme em tudo. Parece que é endemoniado, pula no chão, rodopia. E Deus faz isso. Ansioso, vai esperar um pouco. E Samuel chega, olha, poderia ser confirmado hoje. Mas o que aconteceu? Ele começa a justificar. Mais tarde você vê o caso dos ismaelitas. Que quando manda matar eles, o que ele faz? Ele pega o melhor da ovelha e protege e perdoa a Agag, os amalequitas. E quando Samuel chega lá, esse ungido de vaca, o que é? É o seguinte, olha, os homens achou por bem escolher aqui para o sacrifício, e a Agag está lá, eu perdoei ele, mas o que Deus fala? Melhor obedecer do que sacrificar. Saul, era hoje que Deus estaria confirmando, validando o seu reino. Mas Deus agora começa a procurar alguém melhor do que você. Que tristeza. O homem que outrora estava cheio de Deus, meus queridos irmãos, começou a perder a presença de Deus por causa da desobediência. Nós, obreiros, jovens, cuidado com as propostas que o diabo faz. Cuidado com as propostas que o mundo apresenta, porque quer tirar justamente aquilo que Deus colocou dentro de você. Nós aprendemos nessa palavra que a obediência atrai a bênção. Deus tem prazer em pessoas que obedecem. Adão, obediência. Abraão, obediência. Saul, obediência. E a palavra do Senhor sabe, você sabe, no capítulo 16, 1 Samuel, de quando Samuel vai até na casa de Jessé, unge Saul para Davi para ser rei, entre os seus irmãos. Estava lá no campo cuidando das ovelhas. Pastor de ovelhas era um serviço árduo, era de escravo ou de pessoas com menos condições financeiras. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas. Mas só que Deus dos céus viu Davi aqui no campo, distante do campo, mas estava na presença. Tem pessoa que está na multidão, mas está distante de Deus. Mas Davi estava lá no campo e estava na presença do céu. Davi estava lá no campo, estava com a sua harpinha. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns falam que Davi era o desprezado. Eu acredito sim, porque ele estava lá no campo, era o caçula da família. Mas sabe o que eu vejo na Bíblia Sagrada? Que é mais desprezado, mas é honrado. Seu povo, você já dava glória a Deus. Que é desprezado, mas é honrado. Querido, se você está sendo desprezado, glorifica a Deus, porque ele é honra de Deus sobre a sua vida. Lembra de José, desprezado pelo seu irmão, jogado lá na cova, mas honrado por Deus. Quanto mais a pessoa é desprezada, mais bênçãos de Deus tem sobre a vida dela. Então, se alegre, está desprezando, fique glorificando o Senhor. Porque tem pessoa, pastor Orlando, que está desprezando você, desprezando seu ministério jovem, desprezando o seu louvor, sua pregação, e está pensando que está fazendo alguma coisa boa. Não, ele está sendo instrumento de Deus sem saber, para poder forjar você para seu projeto maior na mão de Deus. Você Cristo já levanta a tua mão, já começa a glorificar a Deus. Lembra de Ana, desprezado por Penina, até Ana derramar o seu coração na presença de Deus, e os céus abrir, e os céus mudar o percurso da história de Ana. Deus faz isso. Quanto mais desprezado, mais lapidado, e mais os céus abrem sobre a pessoa. Ele estava no campo, distante dos homens, mas na presença de Deus. Acontece que esse homem aqui, Saul, ele era cheio do Espírito Santo. Mas a palavra como nós lemos aqui, diz a palavra que por causa de desobedecer, o Espírito de Deus fez o quê? Afastou. Impressionante é que
quando Davi foi ungido, o Espírito de Deus já veio sobre Davi. Samuel fala assim para Jessé, as pessoas que estavam lá: olha, vocês precisam santificar a sua vida para poder fazer o sacrifício. Davi não estava lá. Sabe o que eu vejo aqui? A palavra santificar significa separar. Olha o mistério. Os irmãos de Davi estavam na casa, mas estavam imundos. E a palavra do Senhor fala que quando Samuel falou assim: acabou-se o mancebo, não, vai ter um pequeno, está lá no campo, manda trazê-lo, porque nós vamos sentar na mesa enquanto ele não chegar. Quando ele chegou, diz a palavra, o Espírito de Deus falou assim para Samuel: este pode ungir. Não precisou santificar, sabe por quê? Já estava santificado, já estava preparado. Ei, quem tem promessa de Deus, levanta as tuas mãos. Prepara-te, que tem resposta de Deus sobre a sua vida. Pode ser lá no campo, pode ser lá no trabalho, pode ser lá na labuta, mas vem resposta de Deus sobre a sua vida. Esteja na presença. Esteja na presença. Ele foi ungido e voltou para onde? Para o campo do ar. Ele foi ungido para ser rei. Está debaixo de uma promessa, mas na cadeira ainda de Israel, no trono de Israel, ainda tinha um rei, porque existia tempo de esperar. O Espírito de Deus sai da vida de Saul. É triste. Pode acontecer. Outra hora o crente batizado no Espírito Santo, se obedecer, o demônio vir? Pode. Já viu, pastores? Uma certa feita, nossa conversão lá no Putim, fui orar para uma irmã que era do círculo de oração. Orei para ela caiu. Pastor Orlando. E alguns querem perguntar, sempre tem os curiosos: pastor, o que foi que lá foi o Espírito de Deus? Eu sabia o que era. Falei: vamos orar, irmãos. Tempo depois ela caiu uma vez. Porque tem pessoas que começam bem na obra, mas elas se perdem o percurso do caminho. Cuidado, o percurso do caminho tem derrubado muito crente. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus sai da vida de Saul e vem o espírito mau. Aquele homem ficava endemoniado. Certamente vemos aqui que ele ficava irritado, bravo, do nada começava a xingar. Você conhece pessoas assim? Meu Deus. Do nada já começa a gritar, mas que negócio é esse, irmão? Mas estava tão bem. Olha o sinal aí. Saul estava assim. Então alguém falou assim: não, vamos fazer o seguinte, eu vou começar a conversar. Estamos preocupados com o rei, porque o rei está bem, de repente começa a virar os olhos, já começa a falar enrolado, já começa a ficar agressivo. Olha, vamos o seguinte, vamos chamar alguém que toca instrumento, que sabe tocar aqui, vai acalmar o coração do rei. Você crê, meus queridos irmãos jovens, que o louvor atrai a presença de Deus? Você crê, jovem, que quando você toca o instrumento, toca o coração de Deus e abala a estrutura do inferno? Sabe o que eu vejo aqui? Que há portas que só podem ser abertas na vida de uma pessoa através dos dons dados por Deus. Qual foi o dom que Deus te deu? A porta que só pode ser aberta na vida de uma pessoa através do dom dado por Deus. Porque se não fosse o dom, a pessoa não entraria ali. Você crê nisso? O dom dado por Deus acaba sendo chave e abre portas. E ali estava os nobres conversando e alguém falou assim: posso falar, rei? Ele fala assim: olha, tenho visto, diga comigo assim, tem pessoa
te observando, crente. Ele fala assim: tenho visto entre os filhos de Jessé. Outra palavra fala: tenho observado entre os filhos de Jessé. Ver é você passar assim: oi pastor, tudo bem? Pode senhor. Agora você vê, oi. Observar, está observando, olhando os detalhes. Todo mundo olha para você e observa o que vê, crente. Em 2 Reis capítulo 4 está escrito como ela fala assim para o seu marido: olha, tenho visto que este homem que passa por nós é um santo homem de Deus. Quem você é, não precisa falar em defender, as pessoas veem o seu testemunho. Lembra de Paulo? Foram expulsar demônio, falou assim: olha, sai em nome de Jesus, ao qual Paulo prega. O demônio olha assim: eu sei quem é Jesus e conheço muito bem quem é Paulo, e você, quem são? E ó, chicotada neles. Que anda na presença de Deus, é conhecido nos céus. As pessoas conhecem ele pelo seu testemunho, pelas suas palavras, e é temido no inferno. Você crê nisso? Mariazinha, não. Mas lembraram anos atrás que eu vi um testemunho que foi os irmãos fazer visita e o demônio manifestou naquele local. E começaram a orar: sai, 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 nada de sair. Aí chegou a irmã de oração, o demônio falou assim: mas você, eu sei que você faz isso, faz aquilo, tal. Não, para, já estou saindo, não vou também não. Para nós obreiros, chegou o pastor: ah, eu sei que você faz, falei: tá bom, já estou indo embora. Falaram assim: agora o demônio está lá judiando da mulher, que vamos fazer? Olha, vamos chamar o nosso irmão Tiãozinho. Vamos chamar o Tiãozinho porque é melhor, porque está difícil aqui. E a mãe falou assim: Tiãozinho, já estou indo embora porque eu sei quem ele é. E o inferno sente quando eu falo do seu nome. E fala assim: tenho visto, observado entre os filhos de Jessé o belemita, primeiro, que sabe tocar bem. Eu acho que é músico. Ele sabe tocar bem, ele é guerreiro, ele é valente, ele é animado, fala bem, de boa presença, e mais importante, o Senhor está com ele. Aleluia. Deus está contigo, jovem? Vamos falar que ele era bonitão, músico, guerreiro, valente, animado, falava bem, e a presença estava com ele. Falo sempre, porque é gente de jovem. Às vezes nós vemos pessoas cantar bem, tocar bem, mas sozinho de Deus. É triste isso. Tem uma voz, parece um canarinho, toca como uma beleza, mas vazio, não acontece nada. Mas como pude falar aqui que existe porta que só pode ser aberta na vida de alguém por causa do dom que Deus dá. O que vemos aqui, que naquele momento, qual o nome? É filho de Jessé, mas nem o nome falou. E tem mais, olha, ele está lá no campo. Você crê que o seu nome vai ser soprado em algum lugar aí, Fábio? Aleluia. O segredo é servir a Deus. Pode ser desprezado na igreja, pode ser desprezado por seu líder, eu sei que aqui não é, pode ser desprezado na sociedade, mas é conhecido nos céus. Deus vai mover os céus para soprar o seu nome em algum lugar. Mas prepara-te, porque o momento da exaltação, levanta a tua mão para receber, porque o momento da exaltação está chegando sobre a sua vida. Receba quem crê, porque o momento da exaltação vai estar chegando sobre a sua vida. O seu nome vai ser soprado em algum lugar. Eu sinto Deus aqui. O Senhor deve ficar na presença. Louva na presença, toca na presença, seja na presença, louve na presença, porque Deus
Não estou vendo nada, continua louvando. Não estou vendo nada, continua cantando no jovem. Não estou vendo nada, continua vindo no ensaio. Vai tocando, vai preparando, vai fazendo algo para Deus. Porque enquanto você faz algo para Deus, os céus estão movendo em seu nome. Deus está cuidando de você no menor detalhe. Tem vista entre os filhos de Jessé. Olha só a ponte, Eduardo. Quem serve a Deus não precisa de ajudinha. O próprio Deus sopra o seu nome em lugares que você não imagina. Nunca bajulei pastor para ser nada na igreja. Sempre procurei fazer. E quem exalta você é Deus. Manda chamá-lo. E a palavra do Senhor é bem clara. O mensageiro pega e vai até lá. Ô Jessé, o rei mandou vir aqui. O quê? O rei? Vai para quê? O Daniel. Não, Daniel não. Qual o nome dele mesmo? O Zen? Não, ele abre não. Davi. Cadê? Aqui está lá no campo. Fazendo o quê? Ele está cuidando de ovelha. Irmãos, já morei em roça. Mexer com ovelha cheira mal, viu, irmãos? Quem já mexeu com gado sabe que cheira mal. Mas vale mais cheirar mal com gado e cheio da presença do que perfumado sem a presença. Só que tinha algo aqui em Davi que todo mundo via. Esse rapaz via. Tinha duas características que ninguém sabia de Davi, porque tem segredos. Diga comigo, tem segredos que é somente entre eu e Deus. Se eu parar para ouvir, ninguém acredita. Se Deus te dá algo, fica para você. Porque se você falar, mas vocêzinho, não. Você. Diz a palavra que Davi chega. Jesus fala assim, olha, ô filho, pega a jumenta lá, olha só a jumenta. Começou o ministério lá com Saul com jumenta. Pega o jumento, pega vinho, pega cabrito e pega pão e vai. Leva meu filho lá, não vai chegar vazio. Algo lindo, meus queridos. Ele chega lá, diz a palavra de Deus que o rei gostou dele. Parece que estou ouvindo, jovem. Quando o demônio chega na vida de Saul, começa lá. Davi, ele pega a harpa, começa a tocar. A unção na vida de Davi era tão grande que na medida que ele dedilhava com o dedo cheio do Espírito Santo, o som começava a vibrar. Você crê nisso? Começa a glorificar. O som começava a vibrar e chegava até o ouvido de Saul. O que o demônio fazia? Vou embora, porque estou sendo queimado, porque aqui é um jovem diferenciado, é um jovem cheio do poder do Espírito Santo. Você crê nisso? O jovem, ao louvar a Deus, demônio vai embora. Ao louvar a Deus, pessoa vai ser curada. Ao louvar a Deus, pessoa vai ser restaurada. Ao louvar a Deus, vai existir batido do Espírito Santo. Mas seja cheio do Espírito Santo. Porque o crente cheio do Espírito Santo, o ambiente pode estar aterrorizado, pode estar endemoniado. Diz a palavra que o homem fala assim, ele é de gentil presença. Sabe o que é gentil presença? Aquela pessoa que o outro tem prazer de estar perto, pastor. Ele é tão bom que as palavras dele tocam meu coração. Sabe o que eu vejo aqui? A presença do Espírito de Deus era tão forte na vida de Davi. Quando ele falava, a pessoa que estava triste já começava a se alegrar. Quando a pessoa estava atribulada, Davi começava a falar, a paz entrava no coração dela, por causa da presença de Deus. Coloque esse tempo, por favor, eu vou terminar a mensagem. Então existe oportunidades. Portas só podem ser abertas na vida de alguém por causa do dom que Deus te dá. Eu conheço um amigo, muito gente boa. Vou falar o nome dele aqui porque muitos conhecem. Prega bem. E até hoje é coordenador da igreja.
A certa vez encontrei, coloquei na mão assim, falei tanta língua estranha, batiza, Jesus, batiza, batiza, batiza. Tem tudo para ser pastor. Mas aí não conseguiu ser diácono. Porque falta o dom, que é você batizar no Espírito Santo. Eu creio, irmãos, no momento que for batizar no Espírito Santo, as portas vão abrir para ele. Aleluia. Prepara, jovem. Deus pode dar algo para você, para abrir portas. Portas. Termina a mensagem sobre louvor, jovem louvor, sobre preparação. Falava bem, cheio de Deus. Vai lembrar de uma certa feita, uma pregação que eu ouvi, que uma jovem chegou na igreja. E todo jovem quer ter oportunidade. Eu vi a jovem aqui na expectativa, quer ter oportunidade para louvar a Deus. E ela estava na casa louvando a Deus, ensaiando. Crente assim, crente que louva a Deus, jovem, não canta a música do mundo. É triste, às vezes eu vejo jovens ouvindo música do mundo. Meu querido, aqui não é lavagem. O céu tem coisa maravilhosa para você. Às vezes eu ando pela rua, porque eu trabalho na rua, eu vejo crente ouvindo coisas que não deve. Trocando a água pura por cisterna. E aquela jovem louvando a Deus, preparando na sua casa, e a mãe lavando roupa. Olha o jovem cheio do Espírito Santo. E a mãe falou assim: filha, que louvor maravilhoso. Olha, você está cantando aqui, e eu tenho sentido a presença de Deus. Está tocando aqui, minha filha. A mãe lavando roupa, crente assim, lavando roupa, limpando casa, louvando a Deus, glorificando a Deus, e os céus derramando sobre ela. Ela falou assim: então, por que você não prepara melhor para poder louvar à noite? Não ficou tão bom? Ficou. E ela começou a preparar, louvar. E quando chega no culto, ela manda o bilhetinho. Hoje eu acho que não tem mais aqui. Que bilhetinho, pastor, que era oportunidade, né? E começou-se o culto. E de repente chegou no final, cadê o cuidado daquela moça? O pastor falou assim: vamos orar para o pregador. Ela estava lá fora, falou pro diácono: olha, preparei tanto em casa, e agora chego aqui, não foi dada oportunidade para mim. Que negócio é esse? Não volto mais para cá. Não, minha filha, aconteceu para mim. Não volto mais. Ela foi embora para casa. Chega na casa dela, aquelas casas antigas, né? Porque o muro é baixinho. Entrou na porta, bateu a porta e está lá fora resmungando, resmungando. Não volto mais na igreja. Preparei tanto, o pastor não me deu oportunidade. De repente ela ouviu uma voz. A vizinha: ô Flávia, eu estou nervosa. Ô Flávia, deixa eu falar com você, Flávia. E ela estava tão nervosa, eu acho. Daqui a pouco ela passou um pouquinho, olhou. Disse: mas só não estava na cadeira de roda? É isso que eu quero falar com você, Flávia. Um crente cheio do Espírito Santo faz diferença. Na igreja, no trabalho, na vizinhança, na escola, na faculdade, faz diferença, no ar. O que aconteceu? O que aconteceu? Você estava louvando à tarde, que louvor maravilhoso. Uma parte do menino falou assim: levanta e anda. Sabe o que eu fiz? Entrou aquela alegria dentro de mim, aquela força. Comecei a colocar meu pé para fora da cadeira de roda. De repente comecei a sentir um negócio gostoso descendo no céu, pegando sobre a minha cabeça. Começou a quentar meu coração, a palavra da vizinha. E quentando meu coração, daqui a pouco ela vai falar dentro de mim: vai, levanta. E eu levantei, filha. E confesso que meio naquela tarde, até agora estou andando lá na minha casa, limpei a roupa, eu fui curada nessa tarde. É quando você louvar o seu Deus. E tem mais: eu quero o meu Deus que você serve como Senhor da minha vida. Os céus têm muito mais para te dar do que o mundo oferece. Então prepara-te, que os céus vai abençoar a tua vida, vai derramar dons para você e vai abrir portas como chave, e você vai entrar e vai falar assim: bem que o pregador falou naquela noite, se eu estou aqui por causa daquele dom que Deus me deu, e esse dom abriu uma porta. Bendito seja o nome do Senhor dos Exércitos. Se eu fosse vocês, levantava a mão, já começa a dançar e glorificar o Senhor. Glória a Jesus. Vamos orar, meus queridos.
Tem alguém para Jesus nesta noite? Todos são crentes? Todos são crentes? Tem alguém para Jesus? Vou fazer um apelo. Olha, pregador, eu quero entrar em tal lugar, eu quero receber algo, mas só falta o dom. E eu creio que Deus vai dar dom nesta noite. Quem crê já vem rapidamente aqui na frente. Quero orar por você. Deus abrirá portas para você que você não imagina. Cadê? Quer dom? Corre aqui, vou orar por você. Deus vai colocar você em lugares que você não imagina, por causa desta noite. Deus, música, ajuda-me a Deus vai abrir portas, colocar você em lugares que você não imagina. Alguns vão olhar assim, mas você falando, mas como? Como é que o céu soprou sobre a minha vida? O meu nome foi soprado e eu estou aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos orar?